Fala pessoal, vamos falar aí sobre o capítulo 20, Primeiro Reinado, Crise e Abdicação, ok? Primeiro Reinado é o período da história do Brasil que vai da independência de 1822 até a abdicação, até a renúncia, até o Dom Pedro I voltar para Portugal, que foi em 1831, né? Ou seja, 9 anos após o início do Primeiro Reinado. Quando acaba o Primeiro Reinado, começa o período regencial, que vai de 1831 a 1840, quando finda o período regencial e se inicia o Segundo Reinado, de 1840 a 1889. Tá? Mas isso aí já é muito mais para frente, então vamos ficar aqui no Primeiro Reinado, que é o período que vai de 1822 a 1831. Né? Já sabemos aí, é um período de 9 anos. Já imaginamos então que é um período conturbado na nossa história, já que durou pouco tempo, ok? Então, já vamos falar aí do primeiro movimento, né, que aconteceu em 1824, que foi a Confederação do Equador, né? Foi uma rebelião que aconteceu lá na região onde é o Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. Foi uma revolta que pretendia se separar do país, né, se separar do Brasil e fazer da região de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará um novo país, a Confederação do Equador. Isso se deu principalmente por conta de Dom Pedro, né, I ter, na Constituição de 1824, estabelecido o poder moderador, né, que era aquele poder que dava a ele o direito de interferir nos outros poderes, o que não fazia sentido algum, né, já que a divisão em poderes foi justamente uma lógica criada a fim de evitar o centralismo político, a fim de evitar o absolutismo. Então, por que adotar a divisão em três poderes, criando-se um quarto poder? Isso aí foi uma invenção do Dom Pedro, né, que só teve no Brasil, justamente para fazer com que ele governasse de forma absolutista, com a aparência, né, entre aspas, aí, de democracia, já que havia a divisão em três poderes com um quarto poder, como eu disse, né? Mas havia divisão. E aí, é por isso que a região lá do norte, no norte e nordeste, né, como a gente já havia inclusive dito no capítulo 19, desejava tanto a independência somada ao federalismo, porque havia sempre o medo, né, da centralização política no Rio de Janeiro. Só que a Confederação do Equador, embora bastante organizada, embora tenha contado inclusive com bastante críticas ao Dom Pedro, feitas em jornais lideradas por pessoas influentes como Frei Caneca, né? Esse movimento vai acabar fracassando devido ao combate, né, das tropas de Dom Pedro, sobretudo com a ajuda de mercenários ingleses. Então, eu quero que vocês observem aí que essa confederação, essa revolta, né, que aconteceu lá no nordeste do país, ajudou muito a desgastar a já debilitada economia brasileira, que vinha sofrendo já antes da independência, porque quando Dom João, em 1821, meteu o pé para Portugal, um ano antes da independência, portanto, ele levou todo o dinheirinho aqui do Banco do Brasil, né, o que levou à falência do banco em 1829, já no período do Primeiro Reinado. Então, eu sei que o período do Primeiro Reinado é um período de crise econômica. Ainda teve aqueles gastos nas guerras para vencer as resistências à independência em algumas regiões, como em Salvador, né? Agora eu tenho também, né, o Dom Pedro tem que também combater revoltas lá no Nordeste, como a Confederação do Equador. Tudo isso é gasto, né, gasto militar, que vai dificultar a economia brasileira, já debilitada economia brasileira. Os líderes dessa confederação vão ser, né, reprimidos, vão ser executados e o movimento vai acabar sendo derrotado. Logo depois aconteceu também uma outra guerra, a Guerra da Cisplatina, né, no território que é hoje o Uruguai. Aquela região já foi parte do território brasileiro, era chamada de Província Cisplatina, quando Dom João, lá em 1816, anexou a região, né, ao território brasileiro. E aí o Uruguai virou parte do território brasileiro sob o nome de Província Cisplatina, só que em 1825
as lideranças políticas locais acabaram proclamando a independência, né, da região, se tornando o Uruguai, e aí o Brasil, né, até tentou evitar a independência do Uruguai, porque a Argentina acabava patrocinando, acabava ajudando os uruguaios na intenção de restaurar o vice-reino do Prata, não é? Que era aquela região ali da Argentina, Uruguai e Paraguai, tudo junto era o vice-reino do Prata, né, antes da independência. Depois que foi feita a independência, que houve a separação em Argentina, Paraguai e Uruguai. A Argentina, desejando que o Uruguai se aproximasse dela... Eita, fechou a tela aí. A Argentina, desejando que o Uruguai se juntasse a ela, né, acabou patrocinando também, acabou ajudando na independência do Uruguai. E aí, depois de 3 anos de guerra, o Brasil acabou reconhecendo a independência da região, mas de qualquer forma foi mais um gasto militar para o Brasil, né? Porque o Brasil teve que dispor de tropas, o exército brasileiro era muito mal aparelhado, né? Depois a gente vai ver que vai ser criada uma instituição para dar uma moral para o exército, ou melhor, para desafogar o exército, né? Para dar menos trabalho ao exército. Mas a gente vai ver que não era porque pensava no exército, não, é porque também queria tirar um pouco do protagonismo do exército. Em 1831 a gente vai ver o que vai ser criado, tá? Mas vamos ficar aqui por enquanto na Guerra da Cisplatina, 1825, 1828. Então foi mais uma guerra para desgastar a debilitada economia brasileira, como eu disse, né? Então, a situação econômica do Brasil, como é que era a situação econômica? Era bastante, como vou ler até aí como está no texto, né? Era bastante delicada nos primeiros anos de sua história como país independente. Entre os fatores que promoveram tal crise podem-se citar a falência oficial do Banco do Brasil em 1829, como eu já havia adiantado. Isso se deve, né, principalmente à questão de que Dom João, quando meteu o pé para Portugal em 1821, levou o ouro do Brasil, né? Levou todo o ouro que pôde, deixando o filho dele aqui numa furada danada, né? E o país numa situação econômica muito grave, ok? Além disso, o Brasil teve que contrair uma dívida com a Inglaterra para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. E isso, né, piorou a situação econômica ainda mais. Somado a esses dois fatores aí que já foi dito, tinha também a baixa arrecadação alfandegária, ou seja, o Brasil deu tanta, não é? Ou melhor, até o Dom João deu tanta benefício para a Inglaterra com aqueles tratados de 1810 que reduziam os impostos sobre os produtos importados, que o Brasil acabou arrecadando menos impostos, né? E isso acabou gerando, né, um déficit público muito grande, né? A concorrência internacional, né, sobre os principais produtos exportados brasileiros, né, como o açúcar e o algodão, isso principalmente por parte da própria Inglaterra, que nas suas colônias ali do Caribe acabava produzindo muito açúcar e algodão, sobretudo lá no sul do que é hoje os Estados Unidos. E a inflação, né? A inflação aí causada principalmente por conta de uma política emissionista que o Dom Pedro adotou, até por conta da falência do Banco do Brasil, né? Que estava prestes a acontecer e que aconteceu em 1829. Beleza? Então essa política emissionista, né? Ou seja, produzir dinheiro, né? Não resolve o problema econômico, porque o dinheiro é apenas uma representação da riqueza real do país. Então, fazer mais papel moeda, né, pode até num primeiro momento gerar aquela falsa sensação de riqueza, né, de bem-estar geral da sociedade. Mas à medida que tem muito dinheiro em circulação e não tem riqueza sendo produzida, esse dinheiro ele acaba perdendo o valor, né, num processo inflacionário. Os economistas que entendem, né, esses processos como funcionam. A gente sabe que uma coisa leva a outra, mas eu não sei exatamente quais os mecanismos e como, né, opera esse sistema, porque alguns países adotam essa noção de emissão de moeda, né, para aquecer a economia. Mas, no geral, a história tem mostrado que emitir papel moeda para aquecer o mercado, geralmente é uma coisa ruim, né?
Então, o Dom Pedro adotou essa política de jogar mais papel moeda no mercado para ver se a economia se aquecia. E aí isso gerou um processo inflacionário muito grande. E tudo isso foi desgastando a imagem do imperador, principalmente em virtude da morte do pai dele, o Dom João VI, lá em Portugal. O pai dele morreu em 1826, ok? Então, vamos ver aqui, em 1826 o Dom João morre em Portugal e aí o Partido Brasileiro, temeroso de que o Dom Pedro, que era o herdeiro legítimo, voltasse para Portugal e assumisse o trono de Portugal e possivelmente recolonizasse o Brasil, acabou, não é, pressionando, ficou ali, começou a pressionar o Dom Pedro a ficar no Brasil, né, a se declarar em favor do Brasil, a se declarar não interessado na sucessão portuguesa, né? Só que é claro que, já que o pai dele morreu, ele queria garantir que ele, a linhagem exclusiva dele, fosse a reinante lá em Portugal. Então, o Dom Pedro, a partir de 1826, começou a ficar se equilibrando numa corda bamba, né? Já que o seu pai, Dom João VI, morreu em Portugal e ele fica pensando se volta para Portugal para assumir o trono ou se fica no Brasil. Se ele voltar para Portugal, a elite brasileira não vai aceitar a recolonização, né? A gente não gosta de pensar muito que não aconteceu, mas o temor das elites era esse, era de que o Dom Pedro voltasse e recolonizasse o Brasil. Então, queriam um compromisso, né, assumido por ele, pelo Dom Pedro, de que ele desejava ficar no país. Então, para resolver essa treta, né, o Dom Pedro acaba propondo ao seu irmão Dom Miguel um casamento entre o seu irmão Dom Miguel e a filha de Dom Pedro, né, Dona Maria da Glória, que na época tinha 7 anos. Esse casamento arranjado, né, deveria naturalmente, possivelmente ser consumado após a maioridade da menina, quando então ela poderia ser rainha. Enquanto isso, Dom Miguel ficaria como o príncipe regente de Portugal. Os dois voltaram para Portugal e parecia que tinha sido encontrado um jeito, né, de Dom Pedro ficar no Brasil e manter a sua família lá em Portugal reinante, né, já que quem voltou para ser rainha foi a sua filha, Dona Maria da Glória, esperando só ficar maior de idade. Dom Miguel iria governar até a maioridade da menina, quando então iria assumir como rainha. Só que Dom Miguel, né, acabou fazendo o quê? Em 1828 ele acabou destituindo a Dona Maria da Glória com o apoio da nobreza e dos militares absolutistas que aboliram, né, a Constituição portuguesa e entronaram Dom Miguel. Isso foi um golpe de Estado. Dom Pedro aqui, quando sabe, no Brasil, fica muito insatisfeito com isso e passa a ficar mais ainda interessado na questão da política portuguesa. Os brasileiros, né, sobretudo o pessoal do Partido Brasileiro, começou a ficar muito insatisfeito, né, com esse interesse de Dom Pedro para com Portugal. As críticas a ele, ao Dom Pedro, se intensificaram, principalmente por parte de um jornalista chamado Líbero Badaró, que era, né, de um jornal chamado Observador Constitucional. Ele descia marreta no Dom Pedro e, um certo dia, né, em 1830, assassinaram Líbero Badaró. Engraçado que essa história meio que vai se repetir lá em 1854, né, na Era Vargas, mas isso é muito aí para a gente, depois em outro momento eu comento sobre isso. Então, em 1830, lá na Era Vargas, o jornalista não foi assassinado, tentaram apenas, né? Mas em 1830, tentaram e conseguiram assassinar o Líbero Badaró, que era esse jornalista que fazia muita crítica ao Dom Pedro I. O que aconteceu? Logo se descobriu que os responsáveis pelo crime eram partidários do imperador. E aí logo se imaginou, né, se suspeitou de que o imperador tivesse conhecimento, né, sobre o que iria acontecer, enfim, ou tivesse participação. Os brasileiros passaram a intensificar ainda mais as críticas a Dom Pedro. Ele tentou até fazer uma viagem a Minas Gerais para negociar com a elite mineira, que era aquela que fazia mais oposição a ele, principalmente após a morte do Líbero Badaró. Ele chegou lá, foi muito mal recebido, né? E aí ele acaba voltando para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, uma sociedade secreta, a Coluna do Trono, a Colunas do Trono, acaba fazendo uma festa em apoio ao Dom Pedro, né?
os brasileiros ficam sabendo dessa homenagem e vão de encontro, né, a esses apoiadores de Dom Pedro. E aí há um conflito entre os brasileiros contrários ao Dom Pedro e essa sociedade secreta, né, que apoiava o Dom Pedro, e a elite portuguesa que apoiava o Dom Pedro. E esse conflito, né, que contou aí com o lançamento de garrafas um na cabeça do outro, ficou conhecido como A Noite das Garrafadas, em 1831. E esse episódio é o episódio que expressa o desgaste maior do governo de Dom Pedro, apontando que era apenas uma questão de tempo o fim do governo dele. Ok? Para amenizar as críticas ao seu governo, Dom Pedro até indicou um ministério só de brasileiros, só de políticos brasileiros. Só que ele viu que aquilo não adiantava muito mais, né? Que já era tarde para ele tentar alguma coisa nesse sentido, e aí logo depois ele demitiu esse ministério brasileiro, escolhendo apenas políticos aliados que eram geralmente portugueses, né? E aí a insatisfação, né, aumentou ainda mais, até que o comandante do exército, Francisco de Lima e Silva, que era uma pessoa muito influente, o exército era uma instituição já bastante influente, esse comandante rompeu com Dom Pedro, né, após essa demissão do Ministério Brasileiro, e aí o Dom Pedro acabou perdendo o apoio do exército, né, apoio dos militares, optando pela renúncia no dia 7 de abril de 1831, né, em favor do seu filho Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. E a legislação da época, a Constituição, estabelecia que em caso de incapacidade do rei governar por alguma razão, né, deveria ser convocada a regência, né? A regência era então, portanto, previsto em lei e funcionava da seguinte forma: eram 3 pessoas eleitas pela Assembleia dos Deputados que deveriam governar um país por um período de 4 anos, né? Até que o rei se tornasse maior de idade. Isso acaba sendo, para alguns historiadores, uma espécie de pré-experiência republicana, já que o Brasil, no período regencial, iniciado em 1831 e findado em 1840, né, teve a eleição para o comando do executivo, embora fosse uma monarquia, né? Mas o rei era criança e quem governava eram os regentes, que eram eleitos, né? E com um mandato, né? Ou seja, por um período pré-estabelecido. Isso é muito semelhante ao sistema republicano. Então, para muitos historiadores, o período regencial foi uma espécie de pré-experiência republicana, ok? Então, Dom Pedro ele acaba renunciando, abdicando do trono no dia 7 de abril de 1831, em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que era criança. Ele, então, vai ficar sendo educado por um tutor escolhido pelo Dom Pedro, um grande intelectual, José Bonifácio, que vai educar a criança até que ela se torne maior de idade. Ele vai ser educado para ser rei, não é? Vai ter todo o conhecimento, do mais erudito aos mais elementares, para que ele se tornasse um rei, né? E o Dom Pedro volta para Portugal. O Dom Pedro I volta para Portugal e deixa o filho dele pequeno aqui, né? Mas o Dom Pedro também não iria durar muito tempo em Portugal, porque logo ele contraiu tuberculose, se eu não me engano, em 1834, né? Tem que ver direitinho, mas se não me engano foi em 34 que ele morreu de tuberculose, ok? Ou seja, 3 anos depois de voltar para Portugal. E aí, lá em Portugal, quando ele chegou também, a vida não foi fácil, porque ele teve que destronar o Dom Miguel, o irmão dele que havia, né, assumido o trono português de forma despótica em 1828, né? Então, Dom Pedro I volta e deixa o filho dele aqui, né? Mas quando chega lá em Portugal também tem que arrumar, vai ter um trabalhinho para vencer o seu irmão. Então é isso, pessoal. O período regencial é um período regencial, perdão. O primeiro reinado é um período de crise econômica, né? É um período de instabilidade política, é um período em que teve a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, ambos acabaram desgastando ainda mais a economia brasileira. A situação econômica difícil, somada à questão de sucessão do trono português a partir de 1826, com a morte de Dom João, né, fez com que o Dom Pedro ficasse numa corda bamba, né, entre o Brasil e Portugal,
E por fim, ele acabou em 1831 abdicando do trono brasileiro em favor do seu filho e voltando para Portugal diante dessas dificuldades de governar o Brasil, diante da oposição do Partido Brasileiro, diante da oposição do Líbero Badaró e do assassinato do jornalista, né, que levou, como eu disse, à comprovação de que foram aliados do imperador os responsáveis pelo assassinato do jornalista. Então, a partir daí, a crítica ao presidente ao Dom Pedro se intensificaram ainda mais e acabaram levando à renúncia, à abdicação dele. Então é isso, o primeiro reinado é um período pequeno, tranquilo, quer dizer, tranquilo de entender, não é? Bastante agitado politicamente, mas tranquilo de entender. E é isso. Façam os exercícios da página 38, 39 e 40.